Olá, seja bem-vindo a mais um Bahia da Gente. Ela é apaixonada por cinema. Estudou a sétima arte na Espanha, especializou-se em documentário na Argentina e acabou se tornando roteirista, produtora e diretora de cinema. Hoje ela faz parte do Plano 3 Filmes, que é um coletivo de realizadores baianos que tem como objetivo produzir cinema, produzir obras narrativas para o cinema, para a TV e outras mídias. É com muita honra que o Bahia da Gente recebe Paula Gomes. Olá, muito obrigado, bom? Paula. Seja bem-vinda. Prazer estar aqui. O seu trabalho mais recente é Jonas e o Circo Sem Lona, não é isso? Aliás, um filme já super premiado, rodou vários países. A gente tem um trailer do filme. Eu queria começar logo esse nosso bate-papo mostrando um trechinho aí do Jonas e o Circo Sem Lona. Vamos assistir? Palhaços e as bailarinas russas! Corta. Acabou a festa, acabou a farra, acabou tudo. Jonas! O problema de um aluno é o problema do professor, é o problema da direção, é o problema social. Que correria é essa, Jonas? Vai ter espetáculo? Jonas, vai ter espetáculo? Eu tô perguntando, menino. Ela sabe das suas mães, velho! Você tava pensando dela? Ah, mas que droga! Não quer saber droga de circo nenhum, não? Oxe! Pois é, a gente tem aí só um pedacinho do filme, né? Foi um documentário super elogiado pela crítica, recebeu 12 prêmios, se não me engano, não é isso? 13 agora. Olha só, tá vendo? Já rodou vários países. Como é que você explica o segredo do sucesso desse documentário, Paula? Então, é sempre difícil assim a gente dizer qual é o segredo, né? Porque cada filme é um filme e a experiência é sempre imprevisível, né? Acho que cada diretor coloca o melhor ali, né? Coloca o coração ali no set, na filmagem, depois na finalização. Mas descobrir qual é o caminho para dar certo é sempre um ponto de interrogação, né? Porque depende sempre de muitas coisas, né? Do que a gente oferece e de como o público recebe também. O filme fala de um menino que vem de uma família de artistas do circo, não é isso? Ele está ali atuando no circo e acaba decidindo abandonar a escola para seguir a vida no circo, não é isso? Ele vem de tem um uma... pouco disso também nessa história, não é? Tem, ele vem de uma família tradicional de circo itinerante, que viaja pelo interior da Bahia. Ele nasceu no circo, estreou como palhaço com 1 ano de idade no Picadeiro, mas a família acabou abandonando o circo, né, por questões econômicas, porque para a mãe de Jonas era uma prioridade absoluta que ele se dedicasse à escola, e para isso era melhor estar fixo numa cidade do que viajando. E aí, quando a família abandona o circo, ele fica muito triste. E ele tem uma ideia que é inventar o próprio circo dele no quintal de casa. Então ele ensina os meninos da rua, lá em Dias Dávila, os vizinhos a serem artistas. Ele pega o que sobrou desse antigo circo da família, pedaços de lonas, cadeiras velhas, e monta ali no quintal um circo de verdade. Começa a cobrar as entradas, a vizinhança vai assistir. E o filme acompanha um pouco a vida desse circo e o que acontece depois, né? Porque a adolescência chega com tudo na vida dele e aí a mãe começa a cobrar ainda mais dedicação aos estudos. Os meninos têm outras atividades, um começa a trabalhar com o tio, o outro se apaixona, vai namorar. E a gente vai vendo que o circo, na verdade, era o sonho de Jonas, não era o circo dos outros, não era o sonho dos outros, né? Tem um pouco de ficção no filme também? Não, é um É documentário. um documentário 100%. É um documentário 100%. Como é que você descobriu essa história? Eu conheço a família de Jonas há muitos anos. Em 2006, eu fiz uma pesquisa em circos itinerantes no interior da Bahia, porque eu estava procurando um cenário para um curta.
Era para visitar 3 circos no fim de semana e a gente chegou lá no interior e se apaixonou tanto e disseram, olha, daqui a 30 quilômetros tem outro circo. E a gente foi. E falaram, daqui a 15 quilômetros pertinho tem outro circo e a gente foi. E no fim das contas a gente interrompeu a produção do curta e junto com o meu coletivo visitamos 35 circos no interior da Bahia, no interior de Sergipe. Na época eu escrevi muito sobre essa experiência. Acabei assumindo o Núcleo de Artes Circenses na Secretaria de Cultura do Estado, pensar políticas para o circo por um tempo. Depois voltei para o cinema, mas enfim, em um desses circos que eu visitei, morava a família de Jonas. E a gente é amigo desde essa época, ele era um bebê e eu acompanhei o crescimento dele. Até que um dia, muitos anos depois, quando ele já estava morando em Dias d'Ávila, ele me ligou e falou, Paulinha, tenho uma novidade para te contar. Eu agora sou dono de circo, quero te convidar para assistir um espetáculo. E aí a gente foi para a casa dele em Dias d'Ávila, pagamos a entrada, assistimos o circo. E desde aquele momento eu senti que naquele quintal tinha cinema, né? Tinha uma história muito viva, muito pulsante. Ainda não sabia qual era esse filme, mas ele já estava ali. Por que essa sua preferência por documentário, Paula? Eu sou uma apaixonada pelo documentário, assim. Eu gosto muito de fazer ficção também, mas eu acho que o documentário é uma experiência que transforma o diretor e também o personagem de uma forma muito especial, porque o que você filma é sempre um encontro, né? E um encontro sempre é transformador. Eu sou muito apaixonada pelo doc, por filmar essa realidade que está mudando todos os dias, né? Esse roteiro que você não escreve antes, você escreve durante, você escreve no dia a dia e vai se deixando, né, contaminar pela experiência. Muito Você especial. está hoje envolvida na pós-produção de um filme de ficção. Isso. Não é? Que é Filho de Boi. Isso, Filho de Boi. E no desenvolvimento assim, de novos projetos também, de documentário, que seria a série Era uma Vez um Sonho. Isso, é uma Primeiro série. fala desse Filho de Boi. Aí você já está partindo para uma ficção. Isso, Filho de Boi é uma ficção que se transformou muito também, porque a gente acabou incorporando estratégias de documentário para realizar essa ficção, né? É a história de um menino no sertão da Bahia que tem uma relação complicada com o pai. O pai é um vaqueiro muito duro e ele tem o sonho de fugir dali. E um dia chega um circo na cidade. Olha e o ele circo aí. olha o circo de novo. E ele acha que é a esperança, né? Ele acha que o circo é o caminho perfeito para ele ir embora. Mas essa aventura com o circo acaba levando ele para onde ele menos esperava, que é de volta para casa. O Né? roteiro é seu também. O roteiro é meu, junto com o Haroldo Borges, que é meu companheiro de coletivo. A gente, para realizar esse filme com estratégias de documentário, a gente procurou trabalhar com não atores, né? O protagonista é um menino. A gente viu 1.500 crianças, todas do interior, todas de zona rural, todas aqui da Bahia também. Viajamos bastante, encontramos o nosso protagonista, que é João. Os atores não leram o roteiro, né? A gente foi criando as cenas no momento, para que cada um incorporasse um pouco da sua vida e do seu olhar naquele contexto. Agora estamos em pós-produção, estamos super felizes, porque eu acho que a gente conseguiu dar para o filme essa cara de documentário. Ah, que legal. Eu queria que você falasse também sobre essa série, Era uma Vez um Sonho, e sobre o que é, como é fazer cinema na Bahia. Mas, por favor, no próximo bloco a gente volta Tá já bom. já. Paula Gomes aqui no Bahia da Gente. Já estamos de volta. Bahia da Gente recebe Paula Gomes, cineasta, produtora, roteirista, diretora. A gente falava no bloco passado do seu projeto também, que é de um aliás, de uma série, né? Era uma Vez um Sonho. Isso. Fala um pouquinho sobre essa série, Paula. Então, é uma série que está ainda em etapa de desenvolvimento de roteiro, mas ela foi contemplada no projeto Bahia na Tela, da TV Educativa, RDEB, vai ser veiculada posteriormente na TVE. A gente já começou a procurar os personagens, é uma série que está toda ambientada dentro de escolas públicas do Estado, e ela fala um pouco de como a escola tem se preparado enquanto comunidade para abraçar os sonhos dos alunos hoje, né? Que a gente sabe que a Bahia se transformou muito, os jovens de hoje não são os mesmos de 20 anos atrás, né? Muita coisa mudou. Então, por exemplo, um dos nossos personagens é uma menina que sonha em ser jogadora de futebol. E como é que a escola está se preparando,
né, para cuidar desse sonho também. E aí, nessa escola que ela estuda, só tinha time de futebol masculino, mas a escola já está montando um time de futebol feminino. Então, como é que essas crianças estão se colocando nesse mundo de hoje, onde a gente está discutindo feminismo, onde a gente está discutindo gênero? Então, é um projeto que a gente vai começar no final do ano, que eu estou super animada. Quer dizer, que tem como foco mais a rapaziada mais jovem, é isso? Sim. E temas mais atuais Mais mesmo, atuais. assim, que mexem com esse público. E aí vai ser uma série que vai ser exibida na própria Na TV, TVE, na TVE. exatamente. Vocês ainda estão definindo atores, elenco? Isso, ainda estamos definindo ainda os tá nessa fase, tá bem no personagens começo, e então. pesquisando as escolas que vão participar do projeto junto com a gente, né? Que nesse caso a escola não é só um cenário, ela é também um personagem importante. Tem uma diferença da vida de desses linguagem, jovens. mesmo sendo documentário, no caso para cinema e para TV? Você fica atenta a alguma particularidade que seja específica do cinema e da TV? Sempre tem diferenças entre as duas coisas, mas a gente gosta de trabalhar muito a linguagem do cinema, mesmo para a televisão, né? Eu acho que a linguagem do cinema tem encontrado muito espaço na televisão hoje. E essa narrativa diferente, essa forma de filmar mais associada ao cinema, mais autoral, né? Mas esse olhar do diretor naquilo ali, sem buscar uma suposta imparcialidade, mas sim tendo um olhar claro sobre uma realidade. Você está cheia de projetos, né? Tem o projeto de um longa também, não é? Que é o Sam. Sam, sim. Foi premiado já no Pitching Doc Montevidéu de 2017. Isso. Sam é o nosso novo documentário. É um documentário sobre um menino de 14 anos, Samuel, da Chapada Diamantina. Faz mais ou menos 1 ano e meio que Samuel descobriu que ele é um menino transgênero. Ele nasceu, ele foi batizado como uma menina, Selena, e agora ele é Samuel, ele se reconheceu como um menino. E a gente vai filmar tudo o que acontece com Sam enquanto ele espera o tratamento para fazer as mudanças que ele tanto deseja. Você ainda vai produzir o filme? A gente ainda vai filmar. E Já esse começou prêmio a filmar que foi devagarzinho. em 2017? Isso, o Pitching Doc Montevidéu é uma instância onde a gente vai apresentar oralmente o projeto. Ah, entendi. Né, e um teaser para a indústria, para possíveis compradores, para festivais, para distribuidores. Buscar apoio, não é isso? Isso, e aí o projeto já foi premiado lá, o que já é uma chancela de que ele vai ter talvez uma carreira bacana. E a gente já deu início a uma rede, né, de possíveis apoiadores que vão estar ali com a gente, tanto na produção como depois, né, para fazer o filme chegar onde ele tem que chegar, no público. Eu queria saber isso exatamente. Como é que é fazer filme na Bahia? Você busca onde o apoio necessário? São os editais públicos, são a própria iniciativa privada, que às vezes também pode estar dando essa força? Como é que se viabiliza, não é, a realização, a execução de um projeto de cinema aqui na Bahia? Não é fácil, né? Não é nada fácil, mas eu posso te dizer que hoje a gente está vivendo um dos melhores momentos, porque foram décadas de políticas públicas que fizeram com que o nosso cinema crescesse em todos os elos da cadeia, tanto na formação, né, como na produção. A distribuição ainda é aquele gargalo que a gente sofre mais, que é fazer o filme chegar na TV, no cinema, mas as políticas públicas fizeram com que existisse uma produção que está sendo muito bem reconhecida nesse momento. Você tocou num ponto muito importante, quer dizer, facilitou o acesso aos recursos, não é, para viabilizar uma produção. Agora, a distribuição continua sendo falha. muito difícil, porque, por exemplo, capital privado a gente quase não tem acesso, porque só de você pensar, vou pedir um patrocínio numa grande empresa, o escritório onde a porta que você tem que bater não é aqui, já é fora, já é no eixo sul-sudeste. Então, para a gente, isso sempre vai ser mais difícil. E para buscar apoio na iniciativa privada. Na iniciativa privada. E depois a distribuição funciona mais ou menos parecido, né? Porque você sabe que as TVs abertas, elas são exibidoras que produzem, né? Elas exibem o conteúdo que elas mesmas estão gerando. Então, isso mata qualquer iniciativa de mercado que existe em outros países, né? Na França, as exibidoras são exibidoras e compram conteúdo do produtor independente, por exemplo. Na Argentina também funciona assim. No Brasil não funciona assim. Por outro lado, estão as salas de cinema que são capital estrangeiro, né? As salas são gringas e passam filmes gringos,
da maneira que convém a eles passar. Então, e filmes de arte, documentários, acabam ficando mais restritos a salas específicas, as salas não é? específicas de arte, que tem um papel muito importante, né? Agora, com a lei da TV paga também se abriu uma outra possibilidade de mercado, porque as TVs pagas, os canais pagos estão comprando conteúdo do produtor. Isso foi ótimo, porque tem gerado todo um mercado de série que não existia no Brasil e que começou a existir, né? Então, não é fácil, mas tem essas vias, né? A via do edital, né? Tem a Ancine tem um programa de financiamento muito consistente, que já começou a passar por umas mudanças que a gente está ainda meio que entendendo, né? Um momento difícil em geral para o país inteiro e o cinema para a cultura em geral. E o cinema não passa impune, né? Tem sido muito difícil. Mas aqui na Bahia, a gente tem conseguido manter. Você é a segunda cineasta que eu entrevisto aqui nesse espaço, aqui no Bahia da Gente. Entrevistei a Ceci Alves, Sim. Você deve conhecer. As mulheres estão em ascensão também no cinema? Para o próximo bloco, a gente fica sabendo qual a opinião da Paula Gomes, já, de novo, aqui no Bahia da Gente. Bahia da Gente de volta, nossa convidada Paula Gomes, cineasta. E eu estava perguntando para você, Paula, as mulheres estão dominando o mercado de cinema hoje na Bahia? Ou porque é errado eu falar que é uma área tradicionalmente masculina, ou seja, muito mais cineastas homens do que mulheres, não é assim, historicamente falando? Historicamente falando, é verdade, é um quadro super triste, porque os dados são assustadores, muito assustadores. O set de filmagem é um ambiente altamente masculino e machista também, né? A gente, se você for ver, historicamente a mulher ficou com aquele lugar que é quase uma extensão da dona de casa, ela é a produtora. Ela é sempre a que vai cuidar da sua comida, da sua bebida, de que vai lá, você vai dormir, ela só vai faltar botar o cobertor ali para garantir que está tudo certinho, né? Na condição esse lugar da mãe. De diretora, hoje você acha que é uma conquista relativamente recente, então? Que estamos ainda batalhando por esse espaço de que as mulheres possam estar no cinema no lugar de contar suas próprias narrativas, né? De dirigir, de escrever, de contar suas histórias e não serem retratadas sempre pelo homem, né? No meu coletivo são 3 homens e eu sou a única mulher. E eu sei que a gente é tipo uma exceção do caso, é a bolha, né? Porque se fosse a regra, algum dos meus 3 companheiros estariam aqui conversando com você e não eu. A gente é a exceção dentro do que a gente é, né? Desse grupo de amigos que está junto há mais de 20 anos, na briga por fazer cinema, somos uma exceção. Mas quando a gente sai para o mundo, não sei, para apresentar Jonas, por exemplo, que eu sou a diretora do filme, depois alguém sempre vem perguntar: você é casada com qual dos 3? Como se para legitimar esse meu lugar de fala e falar do filme eu tivesse que ser casada com um dos 3. E as pessoas não percebem, mas é tão ofensivo e é tão difícil de digerir que seu trabalho não seja reconhecido sem você ser a mulher de alguém, né? E essa é parte, né, da luta que a gente tem hoje e que está avançando muito, porque aqui mesmo na Bahia estão acontecendo iniciativas muito bacanas, como Mostra Lugar de Mulher no Cinema, né, que a gente está entrando agora em mais uma edição. A gente tem falado muito sobre o assunto, eu acho que é uma briga que a gente precisa comprar junto, né, mulheres e aliados, e discutir isso para que a gente não tenha que viver mais isso, né, nesse ambiente tão machista. Como é que o cinema chegou na tua vida? Eu digo assim, profissionalmente falando, né? Eu sempre fui muito apaixonada por cinema. Quando eu fiz faculdade, não existia faculdade de cinema aqui na Bahia. Eu acabei fazendo comunicação com publicidade. Eu brinco que eu estudei 4 anos de publicidade para saber que eu posso ser tudo na vida, menos publicitária. Com todo respeito à profissão, mas não era a minha. E aí eu fiz publicidade, trabalhei em TV um tempinho também, trabalhei na TVE. E depois acabei indo estudar cinema na Espanha, depois fui para a Argentina. Aprendi muito do cinema argentino, né? Esse cinema que faz histórias tão profundas com pouco recurso. Aprendi muito desse cinema, mas eu acho que a origem está na minha infância, assim, né?
os domingos de ver filme dos Trapalhões com meu pai. Tá muito forte aí nessa raiz do cinema. E tem uma coisa que me marca muito, que tem a ver com o circo também, é que na década de 80, a gente morava num lugar que tinha um terreno baldio perto que sempre armava circo. De vez em quando vinha um cirquinho e armava ali. E eu me lembro de, na infância, esses serem os dias mais incríveis, não tanto pelos espetáculos, mas por ver da janela a vida dos artistas ali. Me transformava muito aquilo, até que, de repente, eu abria a janela e o circo tinha ido embora. E eu ficava sempre com um vazio enorme. Eu acho que essas idas do circo me fizeram ver que eu queria ser a parte que vai com o circo, não queria ser a parte que abre a janela e olha o terreno vazio ali na frente, né? Então, acho que minha escolha pelo cinema tem muito a ver com isso, né? Com essa vontade de ir. Qual é a fonte que você tem, assim, para beber, não é? Essa inspiração, esse conhecimento que certamente você deve estar desenvolvendo cada vez mais para fazer cinema. A fonte é sempre humana, né? As histórias, as pessoas, as andanças no interior. Andar pelo interior da Bahia, pelo sertão, é a coisa mais inspiradora do planeta, assim, né? É você ter um interesse pelo ser humano, sempre. De sentar, de conversar, de buscar nas próprias memórias também algo que te motiva, que você ama, que você odeia, que te tira do eixo e você quer contar sobre aquilo, quer contar aquela história, né? Porque o cinema tem essa capacidade que é maravilhosa de inspirar. Eu tenho uma professora que fala, eu não sei se o cinema salva o mundo, mas pelo menos salva almas. E almas salvam o mundo. Então, acho que tem muita coisa a ver com isso. Em termos de linguagem, como é que você analisa hoje o cinema? O cinema certamente vem evoluindo aí ao longo dos anos, ao longo das décadas. Não sei para que direção tá seguindo, mas como é que você avalia hoje a produção cinematográfica? Seja ela mais comercial ou a independente, o que te chama a atenção? Eu acho que a gente está vivendo um momento muito especial, que é esse momento do lugar de fala, de poder escutar histórias diversas, de pessoas diversas, contando suas próprias realidades. No ano passado... Documentários. E ficções também, mas no ano passado a gente teve, no Brasil, apenas uma mulher negra dirigir um filme, no ano passado. E esse cenário a gente está começando a batalhar para ele mudar. Tem um filme mesmo em cartaz agora, que é um filme baiano, chama Café com Canela, dirigido por uma mulher negra, dando conta de uma narrativa no recôncavo baiano, né, sobre essa história que é uma vivência especial, pessoal dela. E eu acho que isso é o mais bonito, que tenha diretores negros agora fazendo filmes, diretores trans contando esse universo do trans também. Isso é muito inovador e isso tem gerado trabalhos que são maravilhosos, tanto em termos de linguagem quanto em termos de conteúdo, né? Essa forma de filmar que te representa, porque em geral aqui no Nordeste, bom, eu cresci assistindo na televisão coisas que não tem nada a ver comigo, a Zona Sul do Rio de Janeiro, ou quando era periferia de São Paulo. Isso não tem nada a ver comigo aqui da Bahia. E a gente acaba, ou então referências estrangeiras. E isso faz com que a gente cresça sem se ver, né? O que ainda é muito presente hoje em dia, né? O que ainda é muito presente hoje em dia. Por exemplo, a questão do corpo, né? Como é retratado sempre, são sempre mulheres magras, louras. Para mim, hoje, que sou uma diretora e que tenho esse corpo, que sou gorda, também para mim é um desafio não repetir esse modelo, né, dessas mulheres e olhar para outra coisa que é o que eu sou. Então, isso tem sido a coisa mais inovadora e mais bacana do cinema hoje, que tem trazido à tona histórias muito profundas, assim, muito bonitas e muito especiais. E tem cineastas que servem de referência para você? Sempre tem. Para mim, eu poderia citar muitos. Essa pergunta das referências dói um pouco, porque você quer dizer um monte de nome, mas me inspira muito o cinema de Eduardo Coutinho, me inspira muito o cinema de Ana Mui Laerte, por exemplo. Dos cineastas de Recife, sou fã de todos. De Recife? Sim, de todos. Gabriel Mascaro tem um trabalho muito forte, Kleber Mendonça também. E estrangeiros? Tem algum que te chama mais a atenção? Tem, eu gosto muito do trabalho de Abbas Kiarostami, que é um cineasta iraniano, com um trabalho muito bacana. Olha que legal, né? Produção iraniana que não é tão difundida como, por exemplo, produções americanas, né, europeias, mas por aqui, não é?
Sim, com certeza. Que legal. Paula, olha, muito obrigado, que você continue Obrigada. se inspirando e inspirando pessoas, que o cinema, como você bem falou, não é? É uma arte que mexe profundamente com as pessoas em geral, e isso é muito bom. Eu te agradeço, te desejo aí muito sucesso, muitas Obrigada. novas oportunidades de avanço aí nessa área, tá certo? Tá bom, muito obrigada. O cinema é cada vez mais essencial como a cultura, né? Falar de sonhos quando está proibido sonhar, acho que é nossa rebeldia e nossa luta também. Paula Gomes, cineasta, Obrigada. nossa convidada no Bahia da Gente de hoje. Mais uma vez, muito obrigado, Paula. Muito obrigado a você também que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima, então. Obrigada.